Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é Natanael, no nosso canal Cristo é o Caminho. E hoje eu gostaria de estar estudando junto com os irmãos a respeito da graça. O que de fato é a graça? Quando falamos de graça e perguntamos o que é a graça, a primeira resposta que vem na nossa mente é que graça significa favor imerecido. Mas hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo para entender de fato o que é a graça. Para isso vamos ler um texto fundamental que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, olha só, pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida, vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então perceba que esse texto já fala tudo a respeito da graça, o que de fato é a graça. Esse texto já nos mostra isso claramente. Vamos um pouquinho mais fundo a respeito, da graça, da palavra graça, para a gente entender de fato esse texto de Romanos capítulo 5. Olha que é a graça de Deus, Em hebraico, graça é chen. Como os irmãos podem ver, assim que se escreve, com um het e um nun, Chen. No hebraico antigo, eles escreviam, com pictogramas, e essa palavra era escrita desta forma. Eles desenhavam um muro, e desenhavam esse, parecendo uma serpente aqui, parecendo um peixinho, Então um muro com esse peixe. Era assim que era escrita a palavra chen, a palavra graça, em hebraico antigo, quando eles escreviam em pictogramas. Então perceba que este muro significa preservar, significa guardar. E este peixinho significa vida. Então perceba que a junção dessa palavra significa preservar a vida. Chen significa preservar a vida, guardar a vida. Agora os irmãos já estão tendo uma luz a respeito do texto de Romanos capítulo 5, quando diz que a graça, reinasse pela justiça para a vida. Então graça é isso. Graça é a preservação da vida. Então quando a gente fala que é um favor imerecido, de fato é. De fato é um favor imerecido. A preservação da nossa vida ela é um favor imerecido. Nós não merecíamos ter a nossa vida preservada. Pelo contrário, nós somos pecadores. Nós pecamos. E se pecamos, qual é o salário do pecado? A morte. Então a gente tinha que receber a morte. Mas ao invés de recebermos a morte, recebemos a vida eterna. Um favor imerecido. A nossa vida foi preservada através do Senhor Jesus. Então isso é graça, É a preservação da vida. Esse favor imerecido é a preservação da nossa vida eterna. Agora nós temos uma vida eterna. Mas o que é esta vida eterna? 1 João capítulo 5, vamos ler lá, 1 João capítulo 5, versículo 11. 1 João capítulo 5, versículo 11. Vai nos dizer o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos derramou da sua graça, nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Então a vida eterna está em Cristo Jesus. A graça de Deus está em Cristo Jesus. Deus derramou da sua graça através de Cristo Jesus. Como assim? Porque Ele entregou o seu Filho para morrer em meu e no teu lugar. Então Ele preservou a minha vida pagando o que eu devia. Eu devia para a morte, pois eu era pecador. Então eu devia a morte. O Senhor Jesus foi lá e pagou o que eu devia. Morreu no meu lugar, preservando assim a minha vida. Então a vida eterna está no Filho de Deus. Sabe o que é interessante a respeito da graça na palavra de Deus?
quando a primeira vez em que ela foi mencionada na palavra de Deus, a primeira vez que ela foi mencionada na Bíblia foi em Gênesis, vamos lá, em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Aqui aparece a primeira vez a palavra graça, que, como nós já vimos, ela significa preservação da vida. É um favor imerecido, né? Tão interessante, né, nessa passagem é que a palavra graça aparece do lado da palavra Noé, né? Noé, em hebraico, apenas inverte as duas letrinhas da palavra graça. A palavra graça é ren, né, um het e um nun. Agora a palavra Noé em hebraico é Noach, que é simplesmente o nun, né, e o het. Somente inverteu. Então perceba que é escrita da mesma forma em pictogramas, né? Quase da mesma forma, só inverteu, né? Então aqui tem o peixe e aqui tem um muro, ou seja, a vida sendo preservada. E o que a gente vê na história de Noé? Justamente a vida do ser humano sendo preservada. Contextualizando a história de Noé, a gente percebe que Deus pediu para Noé, né, falar para o povo que haveria de acontecer um dilúvio, né, que o povo tinha que se arrepender, se converter, né, e entrar na arca se quiserem serem salvos, correto? Mas ninguém entrou na arca a não ser 8 pessoas, Noé e sua família. Eles é que entraram na arca. Então a primeira vez que aparece a palavra graça, preservação da vida, aparece junto com a palavra Noé, que significa vida preservada. E o que aconteceu? Noé, né, teve a sua vida, a vida da sua família preservada, e através disso toda a humanidade teve a sua vida preservada. Estamos aqui por causa de Noé. É fantástico a palavra de Deus, né? Agora você consegue entender o que de fato é essa palavra graça. O que de fato é graça, a graça de Deus. É a preservação da nossa vida. E o mais interessante, também, uma coisa importante e interessante, é que o número 5, ele representa a graça. O número 5 representa a graça. A primeira vez que aparece, aliás, a primeira vez que aparece o nome graça, aparece na 5ª menção do nome de Noé. Né? Em muitas Bíblias, muitas traduções em português, a gente não vai conseguir perceber isso, né? A gente vai conseguir 4 vezes, aí aparece a palavra graça. Mas quando nós vamos para o hebraico, né, a gente vê que menciona Noé 5 vezes, daí vem a primeira vez a palavra graça na Bíblia. E graça, né, e o número 5 é representado na graça. O número 5 representa a graça. Perceba como Deus trabalha de forma magnífica na sua palavra. Apareceu o nome Noé, apareceu 5 vezes o nome Noé na primeira vez que apareceu graça na palavra de Deus. Tá certo? Deus é maravilhoso. E a gente percebe que Ele trabalha em prol das nossas vidas. Ele trabalha para que nós alcancemos a salvação e tenhamos a nossa vida eterna, a nossa vida preservada. Isto é um favor imerecido. Este favor que Deus está fazendo por nós, nós não merecíamos ele. Então, para finalizarmos, eu gostaria de deixar um texto aqui para os irmãos, que está em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A preservação da vida, ela se manifestou, né, como salvadora para todos os homens. Isto é a graça de Deus. É um favor que nós não merecemos, que é a preservação da nossa vida. Que nós venhamos aproveitar este favor, abraçar este favor e agarrar esta vida eterna, que é o Filho de Deus,
o Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Amém, irmãos? Que os irmãos assistam aí o vídeo, né? Compartilhem, dê o seu like, comentem aí, ajude o nosso canal a desenvolver. Amém? Obrigado e até a próxima.